É como se fosse um vulcão que vai crescendo, 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 crescendo e uma hora explode. Então, antes mesmo de eu aprender a ler, eu já tinha contato com o mundo da fantasia. Proporcionando para mim, eu acho que esse cenário que a poesia traz. Minha relação com a arte de escrever, dos versos, da poesia, eu acho que nasceu desse contexto. Via o que eu sentia e achava encantador ler sobre isso. É um instrumento que eu encontrei para me expressar e para conversar com as pessoas. Eu lembro que eu ganhei um prêmio, que foi um livro, né, Histórias da Tia Anastácia, do Monteiro Lobato. Eu devia ter aí uns 12 anos. Então, assim, eu já escrevia poemas naquela época. Eu sou Josimei Costa, sou escritora, sou poeta, professora, pesquisadora, coisas que a gente escolhe e que a vida escolhe por nós. Hoje é dia de agendar 1000 planos. Às 20 horas não falo, às 22 não escuto. A primeira publicação que eu fiz na minha vida foi um livro de poemas. Amanhã logo cedo anotarei os sonhos. É um livro mimeografado. Era uma espécie de xerox de antigamente, né? Mas feito por uma instituição. Foi a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu era, na época, estudante de comunicação, bolsista. Para a semana, reserva um banco de carências sutis. Isso foi na década de 80. Foi a minha primeira publicação. Depois disso, eu prossegui publicando alguns artigos assinados, reportagens de jornal e poemas em jornaizinhos literários ao longo de toda a minha adolescência, juventude, e comecei a publicar por editoras mais conceituadas artigos científicos, porque os contos eu vinha publicando no jornal. Esses contos eles foram reunidos, né, aqui. Né, o meu único livro autoral de contos é esse aqui, Quase Conto. E publiquei meu primeiro conto em coletânea, foi essa coletânea aqui, chama Jornalismo e Literatura, Sedução da Palavra. A escrita, para mim, é algo que é como se fosse um vulcão que vai crescendo, 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 crescendo e uma hora explode. E eu tenho que dizer, ainda que não seja lido por ninguém. Eu acho que eu não saberia ser sem escrever. Eu acho que isso faz parte do que eu sou. Tá comigo o tempo inteiro. Se não escrever nunca mais, eu vivo, né? Mas eu acho que eu viveria pior. E eu queira seu regaço, seu abraço, seu... Eu sou Ana Cláudia Trigueiro, sou natalense, sou escritora e psicóloga. A literatura começou muito cedo na minha vida. Eu fui criada num ambiente muito propício a isso, porque sou filha de uma professora do ensino fundamental e de um vendedor de livros. Então, desde muito cedo, eu vi na minha casa clássicos da literatura universal, lendas da literatura brasileira, contos de fada. Eu acho que foram mesmo os meus primeiros brinquedos. Mamãe contava histórias também, então antes mesmo de eu aprender a ler, eu já tinha contato com o mundo da fantasia. Aos 13 anos eu comecei a querer escrever também. Escrevia histórias infantis, cresci, me casei e os meus leitores eram os meus filhos, os meus parentes, os meus amigos, até que eu comecei a querer publicar o que eu escrevia, participando de concursos literários, ganhei alguns concursos e isso me encorajou a mostrar meus originais para as editoras, porque eu não tinha muita certeza de que o que eu escrevia tinha qualidade. E quando a gente ganha um concurso literário, a gente se sente motivado. Mostrei meus originais para algumas editoras e publiquei 6 livros. O meu primeiro livro, ele foi baseado nas experiências do meu filho mais velho, quando ele tinha entre 12 e 13 anos. Esse foi o meu segundo livro. Esse livro ele me trouxe muita coisa legal, porque eu ganhei um prêmio literário com ele, o maior prêmio literário do Rio Grande do Norte. Esse livro, O Mistério do Verdinácio, ele é todo ambientado lá no Vale do Ceará Mirim. Ele vai se passar assim, do final do século XIX até o século XX. Esse aqui é o meu livro Em um Outubro Rosa. Esse foi um momento delicado na minha vida. Eu tive um câncer de mama
escrevi um diário sobre isso e depois eu transformei em livro. A literatura sempre foi algo muito importante. Ela é paixão, ela também é obsessão e sempre me ajudou muito. É fonte de aprendizado também. Eu aprendo muito, então sempre me fez bem em diversos aspectos. Eu sou Maria Elza Teixeira da Silva, sou poeta, natural de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Nasci num lugarzinho no meio do nada, se assim eu posso dizer, como Toquinho retrata naquela canção, foi de lá que eu vim. Um lugar, não tinha o sabor de chocolate, mas tinha sabor de leite, sabor de feijão verde, de imbu, de quixaba, e o cheiro de terra molhada também tinha. Proporcionando para mim, eu acho que esse cenário que a poesia traz, né, na vida das pessoas. Eu nasci em um ambiente muito humilde, uma família muito simples, desprovida de bens materiais, mas muito rica em afeto, em respeito. Não tive muito acesso a livros na minha infância, é verdade. Os livros que eu li eram os livros da escola. Além disso, os cordéis. Eram muito presentes na minha vida, os cordéis, porque meu avô materno, ele tinha muitos cordéis e nos emprestavam. Meu pai também às vezes adquiria alguns cordéis quando ele vinha para a feira e levava para a gente fazer aquela leitura numa roda de conversa, ou então quando todo mundo se reunia em volta de uma montanha de feijão seco, debulhando aquele feijão, e uma pessoa, que é a minha irmã mais velha, ela ficava lendo os cordéis. Eu achava aquilo fantástico, aquelas narrativas. Eu pensava, deve ser interessante escrever isso, eu acho que eu sei fazer isso. A minha relação com a arte de escrever, dos versos, da poesia, eu acho que nasceu desse contexto. Minha baixa linda verde, de alto valor e encanto, que espalha aos quatro cantos o seu destino de ser, dentre todas a maior, da região capital, desde os idos do sisal, do algodão, ouro branco. Aqueles que te visitam e os que aqui habitam, não há um só que não sinta o seu ar acolhedor. Eu comecei a escrever, mas ninguém sabia que eu escrevia. Que eu escrevia era tudo secreto, era guardado. Então, eu acho que em 2011 foi quando eu tive meu primeiro texto publicado. Aí sim as pessoas começaram a saber que eu escrevia poesia. Eu tive a grata alegria de participar em 2016 na coletânea Essências. E eu acho que é isso, escrever é isso, é você tocar alguém com aquilo que você faz. A arte tem esse poder, né, de chegar às pessoas, de tocar. Se tocou, se caiu no seu coração, na sua alma, eu acho que é arte. A arte é isso que encanta, que traz leveza para a vida. Eu sou Sivone, sou poeta, desde que me entendo por gente. Assim que aprendi a escrever aos 6 anos de idade, o primeiro poema, obviamente, dedicado à minha mãe. Desde que comecei a escrever, não abandonei essa coisa do que eu não sabia o que era, obviamente, que eram os diários, né? Eu escrevia o que eu sentia e achava encantador ler sobre isso e reler sobre isso. Minha mãe disse que isso era poesia, já na infância. Minha mãe sempre foi professora do Estado, né? Ela era professora de adolescentes, mas ela sempre complementou a renda pintando e costurando e bordando e crochetando. Então, desde pequena, eu via a sala da nossa casa como um ateliê. Aos 11 anos, apareceu uma oportunidade de fazer balé clássico nas escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte. E eu passei no teste e comecei pela dança. Eu sempre quis ser artista, quando eu me entendi assim, gente, com 9 anos, eu quero cantar, eu quero dançar, eu quero pintar. Mas eis que eu fui para a dança. E já na adolescência eu encontrei esses artistas potiguares que já trabalhavam com essas obras mecânicas no meio da rua, que é a arte urbana, a arte de intervenção urbana, que é o grupo Oxente, o primeiro grupo de artes visuais que eu faço parte. Inclusive agora vamos fazer 30 anos, a poesia o tempo inteiro extravasando de mim mesma, né? Tudo eu escrevia. Então, meu primeiro livro, Escrituras Sangradas, Toscas Fatias de Escrivinhaduras, que é o subtítulo, ele é todo esse relato da minha adolescência até o ano de 99. De lá para cá, eu parti para um caminho solo, eu saí do Brasil e passei um tempo fora, levei projetos culturais e artistas locais
para um projeto que se chama Arte da Esquina do Brasil. Nós comemoramos 500 anos do Brasil em Viena, na Áustria. Hoje, a matriz do meu trabalho, que envolve a poesia e as artes visuais, audiovisuais, a matriz é inefável, é o amor. E esse amor que eu invoco, mais do que evoco, eu invoco um amor que seja mais aproximado desse amor universal que devemos ter a todas as formas de vida, sem exceção. Então, hoje, eu vivo só da arte. Eu vivo pela arte, eu vivo com a arte, eu sou a arte. Essa sou eu, Sivone Medeiros, artista potiguar. Epa, rei, vento soprou, intempestiva, Yansan chegou. Epa, rei, oiá, oiá, raio que corta o céu e divide o mar. Epa, rei, Yansan senhora, conduz todos os destinos das almas que foram embora. Epa, rei, oiá, Yansan rainha, talhada a raio e trovão, seu vento espalha as sementes da germinação. Eu sou Drica Duarte, poeta, professora, mãe, artista, potiguar, universal. E há um certo tempo venho desenvolvendo um trabalho dentro da poesia. Na verdade, desde que eu me entendo por gente. Eu comecei a escrever desde muito cedo, muito pequena. E tenho caminhado esse caminho, essa estrada. Tenho alguns livros publicados. O primeiro foi Almas Brancas, em 2008. O segundo, 70 × 7, em 2010. O terceiro foi um trabalho chamado A Arte de Nascer para Mães e Bebês, em parceria com a médica Carolina Damaso. O quarto livro, na verdade, foi esse daqui, Negra ou Naualê, que é uma homenagem à cultura afro-brasileira. O pelourinho ainda está firme e escorre no seu dorso as chicotadas que a vida dá, pelas mãos da ignorância, dos que não aprenderam a amar. Quando o mar vem, me leva também o mar. Nesse mundo tem um verso de sol estrelado que lava a alma clara do mar e consagra. Tantas secas já vi, de solidão morri, já vivi de desgraças, um retrocesso atroz, a ilusão que constrói futuras trapaças. Beijei a espuma do mar e os pés de Iemanjá. A rainha me falou, seja você quem for, seja leve. Bom, a poesia na minha vida é meu modo de ser e estar no mundo. É um instrumento que eu encontrei para me expressar e para conversar com as pessoas. Não sei bem como ela apareceu, mas está aqui, eu aceitei e quero fazer algo de bom com ela. Para esses hoje profetizo, deixo o sabor da felicidade, trago a simples cura de um sorriso e todas as misérias da humanidade estarei levando comigo. E quem achar pouco, eu aviso, o meu hoje dura a eternidade, só isso.